para pedir, enfim, se for para cumprir apenas uma data, um domingo pela manhã, estamos a perder nosso tempo. É melhor ficar dormindo, é melhor ficar fazendo qualquer outra coisa. Agradável, tem muitos, não? Que vir aqui. Nós vimos a casa do Senhor, pelo menos esse período tão pequeno da nossa semana, é o momento de nós nos entregarmos ao nosso Deus. E isso que nós fazemos também nesse momento em que nós compartilhamos a palavra do Senhor. E eu peço aos irmãos e minhas irmãs que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. No capítulo 16, nós faremos a leitura dos versículos 13 a 20. Evangelho segundo Mateus 16, versículos 13 a 20. Mesmo sentados, com toda a reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor nosso Deus, nós, nesse momento, diante da tua presença santa, Pai, nós pedimos ao Senhor, reverentemente, que por meio do Espírito Santo o Senhor fale conosco. Pedimos a Deus que, por meio da leitura bendita da tua palavra, possamos, ó Pai, ter agora os nossos ouvidos abertos, o nosso coração receptivo à mensagem que vem do Senhor. Pedimos, ó Pai, que pela tua misericórdia, graça, amor e cuidado, o Senhor fale com cada um que hoje já entrou, com cada um. E com todos, Pai, todas que poderão ouvir essa palavra. A nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A virtude das falhas é o tema da mensagem que eu compartilho convosco nesta manhã. Virtude das falhas. E esse tema, oriundo de uma semana de muita reflexão, de uma semana de muitos questionamentos, um tema sobre o modo sugestivo. E sugestivo digo porque será que faz algum sentido ou seria um esforço nosso procurar encontrar virtude nas falhas? Falarmos sobre virtudes das falhas poderia sugerir que uma vida de falhas é, na verdade, uma vida virtuosa. Não é esta a proposta, não é esta a verdade.
Eu não quero aqui fazer a toda evidência uma exaltação das falhas humanas, que, como nós bem sabemos, muitas vezes levam à morte, à perdição e uma série de outros fatores negativos, ruins. Aliás, basta olharmos para o lado ou abrirmos os nossos ouvidos ou andarmos pela rua e vemos que diante da falha, da miséria humana, miséria conceitual, miséria interna, não a miséria que se vive pela falta de coisas, mas do ser miserável que é, nós vemos o quanto isso faz mal à sociedade. Mas a virtude das falhas é algo que, de uma forma ilustrativa, de uma bastante interessante forma, nós vemos isso muito na arte, onde é vivamente utilizada a virtude das falhas. Se formos a uma banda desenhada, por exemplo, alguns personagens muito interessantes aos filmes, aos animes, nós encontraremos aqueles personagens fracos, atrapalhados, improváveis, falhos, que ao fim e ao cabo eles são grandes protagonistas de muitas histórias. Não é isso, não estou aqui a falar de histórias reais, estou aqui a falar de ficções. Mas nós temos muitos personagens fracos, improváveis, aqueles que não são nada e no final são aqueles que resolvem as coisas, aqueles improváveis. E ao mesmo tempo, além dos totalmente improváveis, dos totalmente falhos, e que ao final resolvem as coisas, que ao final são o grande diferencial para resolver tudo e para apresentarem-se como os salvadores, há somente aqueles que, no mesmo tempo, têm características tão distintas. São covardes, são corajosos, são fracos, são fortes, são tímidos, mas ao mesmo tempo são extrovertidos, virtuosos e ao mesmo tempo tão falhos. Em algumas dessas tramas, nós lembramos aqui do falho e fraco Clark Kent, que ao mesmo tempo é Superman. E por mudar um óculos e um penteado, uma postura, transforma-se em alguém que é um super-herói. A mesma pessoa. Então, aqui, meus irmãos, a explorar as películas a fim de identificar que as falhas humanas, até nas personagens de desenhos animados, elas são por vezes exaltadas. Isso parece que nos ensina algumas coisas. Porque nem sempre a melhor solução vem do mais esperado, vem do mais provável, vem do mais bem preparado. Por vezes ela vem do mais fraco. Ela vem daquele auxiliar que fica ali esquecido nas fábricas. Ela vem daquele mais fraquinho mesmo. A partir de uma perspectiva muito humana, é natural que nós aguardamos dos outros atos virtuosos, posturas éticas, posturas compromissadas. Talvez porque muito das nossas vidas seja o projetar nas outras pessoas o que nós queríamos ser. Isso acontece até mesmo com os filhos, acontece com os heróis. Nós projetamos no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas além de projetarmos no outro, nós muitas vezes também criamos expectativas que, no momento, elas são inatingíveis até para nós mesmos. Criamos essas relações, essas expectativas que são inatingíveis. Ora, em outras palavras, quero alcançar uma estatura de alguém que seja mais coerente, que tenha mais cuidado com as pessoas, que saiba manusear melhor os bens que Deus me dá. Coisas que muitas vezes são intangíveis, não são possíveis. E o resultado disso é a frustração. Idealizamos
coisas que nós não conseguimos fazer. Além de idealizar no outro, idealizamos às vezes para nós mesmos. E muito disso por conta de paradigmas que nós temos. Inclusive, paradigmas bíblicos. Quem aqui já não quis ser como Paulo? Talvez menos. Mas muitos heróis da Bíblia, nós buscamos ser iguais a eles, olhando, na maior parte das vezes, apenas para as virtudes, para o que de bem esses personagens fazem, a esquecer que a Bíblia, o mais coerente de todos os livros, retrata para nós pessoas, seres idênticos a nós. Seres egoístas, seres covardes, seres maus, seres santificados, seres bons, seres altruístas, que ao mesmo tempo são cheios de falhas e ao mesmo tempo cheios de virtudes. Quando nós temos apenas ao nosso lado os paradigmas da perfeição, nós corremos um risco muito grande de viver uma vida constante de cobranças, uma vida que é uma clausura, uma vida inverídica, uma vida que divorcia-se dos evangelhos que nos liberta. Eu lembro aqui sempre há um filme que retrata a vida de Martin Lutero, um filme da década de 1950, que, ao inaugurar o filme, mostra uma gravura de um Deus a pisar, um Deus forte, a pisar em crânios, em esqueletos. E todos nós aqui sabemos a história de Martin Lutero e sabemos bem que ele tinha uma crise existencial muito profunda e uma tristeza muito profunda, porque ele não conseguia atingir, não conseguia estar perto daquilo que era determinado por este Deus, que estava ali o tempo inteiro a olhar para ele, a ver se ele estaria cometendo pecado. O Deus punitivo. E o Lutero liberta-se disso quando tem o impacto da graça. O apóstolo Paulo nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que não vivem mais segundo a carne. E será que ele quer dizer com isso? Será que aqueles que não andam mais segundo a carne andam 100% do seu tempo, da sua vida, das suas atitudes segundo o Espírito? Parece que não, senão não haveria muito sentido para o próprio capítulo 7 de Romanos. E quando nós vemos essa clausura, essa espécie de ter um paradigma inatingível, nós acabamos por nos esquecer que devemos cumprir a missão para a qual Deus nos chama, nesse lugar, como integrais características de seres humanos que nós somos. E isso exalta as nossas falhas, dá base para o pecado. É evidente que não. Mas isso nos dá uma espécie de refrigério para que possamos entender que mesmo com essas falhas, mesmo cheios de falhas, nós podemos gerar virtude. É absorvendo que somos falhos humanos que entenderemos de verdade o que Jesus diz com a sua famosa frase: o maior, na verdade, é o menor. Eu gosto de repetir uma frase que talvez fique pequena aos irmãos.
escrita por Malchitsky, a estudar para ver. Citação: o mundo precisa de gente humana, que busque a sua humanidade no Cristo e a revela no dia a dia no mundo. Deus não quer e não precisa de pequenos deuses que se refugiam fora do mundo, porque Ele mesmo entrou no mundo em Cristo. A humanidade. Não é possível despirmos da nossa humanidade. Mas é possível, na nossa humanidade, falha, errante, gerarmos virtude. Herodes decapitou João Batista e oferece a cabeça do Batista numa bandeja para Herodias. Os discípulos de João, então, eles levam seu corpo para ser sepultado, e a notícia desta morte tão cruel, chega aos ouvidos de Jesus, que se retira para ficar só. Diante desta angústia natural, Jesus retira-se para ficar só, e ele então toma ali um barco e vai para um lugar deserto. E o texto nos diz que as multidões seguem no pé. Jesus, então, ao ver aquela multidão, mesmo naquele momento tão difícil, tem compaixão daquela multidão. E o texto nos diz que Jesus, então, os cura. E então, seus apóstolos chegam a Jesus e falam assim: olha, Jesus, precisamos mandar essa gente embora, porque essa gente já não tem comida, eles vão ficar tarde, como é que vai ser? Eles vão ficar morrendo de fome. Então, Jesus pergunta a eles, diz a eles, aliás, deem a eles de comer? Como? Mas como? Tem aqui mais de 5 mil homens, o texto nos diz, fora mulheres e crianças. Ou seja, tinha muito mais de 5 mil homens ali, que é uma intenção de dizer há muita gente. Então, eles trazem a Jesus ali os 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes que eles tinham. Jesus então dá graças, toda a gente sente, como sabemos, o milagre, o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, todos comem, sobram 12 cestos. Jesus então, depois disso, eu estou aqui a imaginar, tenta mais uma vez ficar sozinho. Jesus estava tentando ficar só. Viu a multidão, compadeceu-se dela, e aí esteve com ela, curou. Mas aí agora Jesus mais uma vez tenta ficar só. Então ele diz aos discípulos: olha, sigam o barco. Os discípulos, depois de muita não queremos, seguem o barco. Jesus então se retira a olhar mais uma vez ao monte. O barco já estava a uma distância de muitos estádios, e ali era entre 3 e 4 horas da manhã. E quando os discípulos veem ali um fantasma abraço nas águas, é um fantasma. Não, é Jesus. Então, se é Jesus, me chama que eu vou consigo. Pedro. Vem. Pedro em cima da água. Pedro em cima da água, então o vento dá aquela balançada, Pedro começa a afundar. Salva-me, Senhor! Jesus tem a mão, olha bem para ele. Eu vou aqui fazer uma paráfrase. Que vergonha, Pedro. Homem de pequena fé. Jesus então volta ao barco e segue, então, diz que aquele momento tempestuoso ali no mar, para. E aí mais um momento especial do texto. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles atravessam o mar, então, e chegam em Genezaré. Mais uma vez, então, quando vem Jesus, muitos vão atrás de Jesus Cristo, tocam apenas o seu vestido e eram sarados. Os mestres da lei ensinam uma nova disputa agora, porque eles achavam a pior coisa que os discípulos não lavavam as mãos. E Jesus ensina, então, que o que torna o ser humano impuro não é aquilo que entra pela boca do ser humano, mas é aquilo que sai. Então Jesus encontra uma mulher cananeia e cura sua filha. E agora está Jesus ao beira-mar da Galileia, e uma segunda multiplicação de pães. Naquele momento havia, os textos, 4 mil homens, fora as mulheres, as crianças.
e os seus apóstolos ali, os seus discípulos, estão preocupados com a atividade de comer, e mais uma vez, eles fazem a mesma coisa, algo muito parecido. E estou a dizer isso, irmãos, eu espero que comigo estejam ali a criar a história. Desde que João Batista foi assassinado, espero que estejam comigo a pensar em toda essa história. Os fariseus, mais uma vez, pedem os sinais de Jesus. Jesus estava lá no fermento dos fariseus. E é nessa moldura, então, contextual, que ao chegar a Cesareia de Filipe, Jesus, então, faz uma pergunta que eu acho que deve ter deixado seus discípulos um pouco preocupados. Então, quem é que está a dizer que eu sou? Olha lá, Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros estão a dizer que o Senhor é Elias. Outros alguns dos profetas. E nessa hora eu acho que os discípulos acabaram as perguntas. E para vós, quem é que eu sou? E aí, irmãos? O testemunho daquele homem que andou por cima das águas ali com Jesus, que esteve com Jesus ao barco ali quando tudo se acalmou e que viu tantos milagres. O primeiro testemunho de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Nós sabemos aqui que o nome Pedro, em grego, Pedro, tem um significado que vem do mesmo substantivo, mas no aramaico ainda mais interessante, que é usar a palavra kefa, e kefa é exatamente a mesma coisa, não é a mesma origem. Ou seja, Pedro é pedra, pedra é Pedro. Se vai se usar kefa, basta para as duas coisas. Nas interpretações mais comuns, essas duas linhas, tanto Pedro quanto a pedra, refere-se ao fato da colheita, ao fato dessa confissão, no versículo 16. A história do Pedro que está a ser escolhido por Jesus para liderar os seus seguidores. E é tão interessante. Porque dentre os apóstolos, ainda que seja Pedro o porta-voz, Pedro é o mais colérico, Pedro é o mais apressado, Pedro é o mais irritado, Pedro é aquele que não leva desaforo, Pedro o briguento, Pedro que corta a orelha do soldado, Pedro que poucos versículos depois, que reconhece que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a ele é dito: arrega o pé, Satanás. Pedro, o mais humano. E talvez por isso que muitas vezes nós nos identificamos com Pedro, especialmente quando estamos nervosos, não é? Estamos nervosos, estamos sem paciência, estamos como Pedro. Foi ele, Pedro, que disse que não havia outro caminho a ser seguido, mas somente em Jesus haviam as palavras de vida eterna. E ele também, que momentos depois de Jesus ter sido ali preso, negou Jesus 3 vezes. Mas nós, de forma enganosa, achamos só que os bons agentes do reino de Deus são apenas os mais piedosos, aqueles que não parecem nada conosco, aqueles que não mantêm as nossas tão falhas atitudes humanas. Temos um ideal que, na humanidade, nesse ser que nós somos, no dia a dia, reside todo o mal, e que apenas as pessoas mais espirituais
têm as virtudes, aqueles que são mais próximos de Deus. Fica claro isso, irmãos. Apenas os mais espirituais são aqueles que são realmente usados por Deus para cumprir os seus propósitos. Os mais humanos têm que mudar as suas atitudes de qualquer maneira. No máximo seria uma segunda escala de crentes. Os melhores e os piores. E não parece que isso faz tanto sentido. Nesse jogo de palavras, no versículo 18, a igreja é edificada na pessoa do mais colérico, do mais humano, de alguém que não era conhecido por ter domínio próprio, tampouco por ser alguém piedoso. E isso nos ensina muitas coisas, irmãos. A igreja é humana. A igreja é fruto, a partir de Deus, mas de humanos, feita para humanizar. Deus não escolheu os anjos para pregar essa palavra. Deus não escolheu os seres espirituais para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escolheu pessoas fracas. Escolheu pessoas que são uma mentira por vezes. Gente com Pedro. E é a partir dessa pessoa de Pedro, dos apóstolos, talvez o mais parecido conosco, que ele institui a sua igreja. E há uma coisa que fica muito clara quando eu falo de virtude das falhas, não é uma exaltação dessa falha, mas sim compreendermos que mesmo cheios de falhas, fracos, sem dividir as coisas, ou seja, ao mesmo tempo seres virtuosos e seres falhos, é assim que Jesus nos usa para o seu trabalho. As chaves do reino de Deus estão nas mãos do apóstolo mais humano. Que paradoxo isso, irmãos. Que paradoxo. Porque nós, a rigor, ensinamos e aprendemos que é quando somos mais espirituais. Que paradoxo. Tentar ser a cada dia mais espirituais e não conseguir, muitas vezes, é uma prática cristã. É algo que nós devemos seguir, não devemos abandonar. Tentar abandonar as falhas que nós identificamos em nós, pedir perdão por elas e continuar numa sequência de tentativa de memória é algo que nós devemos fazer. Que as minhas palavras não sejam deturpadas. Buscar santificação, buscar correção, buscar ajustar-se. Nós devemos fazer isso no nosso cotidiano. Essa é a vida cristã. Mas libertarmos-nos do fato de que nós, pelas falhas que nós temos, não podemos ser usados por Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. O Evangelho nos liberta e usa pessoas tal e qual Pedro para esse tipo de coisa, tal e qual nós. As chaves dos céus, esse texto, daquele improvável apóstolo escolhido, que tem uma incumbência especialíssima de dar continuidade na liderança da igreja de Jesus, a fazer um contraponto entre céus e inferno, entre lados do reino dos céus. As chaves dos céus, nesse contraste, Pedro e os apóstolos, e a igreja como um todo, passam a ser aqueles que auxiliam a pessoa a transferir-se da morte, do Hades, para a vida, do reino dos céus. Mesmo sendo ele quem é, Jesus escolhe para dar continuidade à sua obra de uma forma tão especial. Firmamos sobre aquele homem tão incrédulo, colérico, cheio de erros, a sua igreja. Pedro não era mais santo. Pedro não era mais sensato. Não era mais cordial. Não era mais piedoso. Aparentemente não era mais sábio. Pedro era apenas Pedro.
E sobre esta pedra, Jesus estabeleceu o seu igreja. Eu sou apenas Ele. E Ele me chama para usar-me para dar continuidade à obra do seu nome. Vós sois apenas vós. Não achemos para nós paradigmas inatingíveis que só nos frustram quando nós não alcançamos. Todos nós aqui queremos ser como um grande herói de fé, mas nem é por isso que nós não vamos atingir, que nós não seremos usados, que nós não podemos ser usados, tal como Pedro foi. Que isso nos dê um alento. Buscar em Cristo santificação e crescimento espiritual, sim. Mas é possível que no mesmo homem, no mesmo ser humano, haja ali um Clark Kent, um Superman. Às vezes não tão covarde, ao mesmo tempo não corajoso. Às vezes tão cheio de falhas, então virtuoso. A igreja é feita a partir de Deus a usar seres humanos. Deus não precisa de pequenos deuses. Deus encarna-se em um homem, Jesus Cristo, para que a humanidade humanize-se, que nós sejamos instrumentos para isso. Que Deus nos ajude.